As eleições, nós tivemos uma chapa diferente. Eu acho que a eleição viria, alguém iria substituir o presidente Juvenal. Eu, logo no começo, saí com uma proposta de mudanças lá no São Paulo. Se associou e veio como pessoa encabeçando a chapa o Calil Rocha Abdala, hoje reeleito provedor da Santa Casa. A situação lançou o Carlos Miguel, depois do Calil. Investiram muito na eleição do Carlos Miguel, o Carlos Miguel ganhou, mas nós temos 40% do Conselho. Ou seja, de uma oposição que praticamente era inexistente, ela passou a ser 40%. Isso fortalece a instituição, porque não fica uma palavra só, um grupo só, a ausência de debate. Hoje nós temos lá um grupo representativo que também luta pelo São Paulo. A eleição acabou. Para mim, encerrou. Hoje somos todos São Paulo. Respeitamos o candidato vencedor, o Carlos Miguel. Sempre tive boa relação com ele. Espero continuar tendo. Vamos torcer pelo êxito dele, vamos colaborar com o que for necessário e, evidentemente, vamos discordar daquilo que a gente entender que é diferente. Mas sempre em prol do São Paulo, não fazendo uma conspiração, não trabalhando contra, do quanto pior, melhor, jamais. Quem ama o São Paulo não pode pensar diferente para o São Paulo, tem que pensar o melhor, e nós estamos pensando no melhor para o São Paulo e que o Carlos Miguel tenha muito sucesso. Eu nunca vou deixar de ajudar o São Paulo sempre que o São Paulo me chamar. Eu acho que é um dever de São Paulino você colaborar com o clube. Agora, chamar é muito relativo. Chamar em que circunstância? Chamar com que posicionamento? Chamar com qual responsabilidade? Então, chamar para sentar numa mesa e ouvir não seria suficiente. Chamar para discutir, debater, construir, ocupar um espaço significativo, a gente pode conversar com o nosso grupo político e colaborar com ele, sem dúvida alguma. Não há nenhum problema que me afaste do São Paulo pessoal, nenhum problema pessoal. Portanto, ajudar o Carlos Miguel é um dever. Se ele entender que eu faço parte e sou importante, certamente conversaria com ele a qualquer momento, mas sempre com relevância, não me superestimando, mas a minha experiência em futebol é muito grande. Eu trabalhei nisso, carteira assinada há 32 anos, acho que disso eu entendo. Então, se ele quiser a minha experiência para isso, eu estou disposto a ajudar, sim. Quando falam que o Morumbi não é coberto, eu discordo. O Morumbi tem 2 anéis cobertos, o inferior e o superior. Ele não tem as arquibancadas cobertas. Se você contar o número de assentos que o Morumbi tem cobertos, não sei não se não dá aí o Itaquerão, né? Então, a gente tem lá pelo menos uns 30 mil assentos cobertos. E o que falta é uma cobertura para o andar superior, para as arquibancadas, e talvez algumas reformas estruturais de modernização do campo visual de jogo. Mas eu acho o Morumbi um grande estádio, eu acho que esse conceito de arena ele é moda. Pode ser que amanhã invasões, o comportamento público, capacidade diminuída, espaço menor, possa retomar o conceito antigo. Além do que, o Morumbi é o único estádio que pode receber shows de 80, 100 mil pessoas. Nenhum outro estádio cabe isso. Eu vejo com muita felicidade esse momento da medicina brasileira e, claro, internacional. Hoje você vê que os recursos cirúrgicos, ortopédicos, são extraordinários. Jogadores com lesões gravíssimas retornam praticamente quase no mesmo nível anterior. Lesões ligamentares de joelho, hoje ninguém mais fica fora porque lesou um ligamento, né? As plásticas ligamentares, as reconstruções ligamentares, elas são absolutamente eficientes. Fraturas também, a tecnologia, os equipamentos, as hastes, placas que você tem hoje para colocar, trazem o retorno praticamente garantido. Fora a prevenção, né? Os treinamentos bem feitos, as análises fisiológicas de potencial dos jogadores, a análise do nível de fadiga dos jogadores, e mesmo assim machucam, né? Porque também tem um componente emocional, tem a desidratação de um calor intenso, tem o excesso que um jogador se doa numa partida, aí realmente ele se expõe ao risco, e aí as lesões aparecem. Mas as lesões que eram antigamente mal avaliadas, hoje as imagens são fundamentais para você detectar lesões, perceber alterações na musculatura.
Então, acho que nós estamos num nível brilhante de soluções médicas e de acompanhamento clínico dos jogadores. Diminuímos muito mortes súbitas nos campos, né? Nós sabemos exatamente os jogadores, a sua capacidade cardiovascular, os riscos, se tem algum problema, alguma arritmia, prontamente a gente já faz as interpretações, já cria situações de recuperação ou de afastamento, muitas vezes. Então, acho que nós estamos num nível maravilhoso. Claro que a medicina evolui sempre, mas dá muita segurança para o atleta de futebol o nível que hoje é tratado. Acho a Copa fantástica, acho um evento lindíssimo. É onde você tem os jogadores mais significativos do futebol mundial, mais experientes. Você pode ver os holandeses, o Cristiano Ronaldo, você vê lá os craques da Espanha, enfim, os brasileiros, claro, os franceses. Então, você tem realmente a elite do futebol. Num evento muito bem feito, muito organizado, com padrões muito rigorosos, até excessivos. Eu acho que é uma coisa para ficar na história do país mesmo. Pena que nós não soubemos, no tempo que tivemos, para fazer a coisa no tempo correto. Então, muita improvisação, muita falta de infraestrutura, mas acho que a Copa é a Copa, o espetáculo dos estádios vai superar os defeitos e os erros cometidos na questão gerencial. Eu acho que o Filipão tem um time, como sempre, na mão. Ele confia nos jogadores, ele pode perder porque um time superou o Brasil. Mas tudo aquilo que é trazer vantagem para a equipe, no sentido coletivo, de confiança, de trabalho, ele tem feito. Eu acho que ele não tem reservas à altura. É um time que você olha o banco, ele não é tão eficiente quanto os titulares. Mas até isso traz tranquilidade, porque como são só 7 jogos, se ninguém machucar, as pessoas perguntam, poxa, não poderia ter aí o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, enfim, alguns craques que ficaram de fora, mais veteranos, eu acho que poderia. Mas já imaginou o conflito de busca por espaço que teria um e outro, questionamento, a imprensa cobrando um, cobrando o outro. Às vezes ele se livra disso, né, quando não levou o Romário, por exemplo, para não ter polêmica. Então ele perde ou ganha sem polêmica, o que para a seleção brasileira é uma tranquilidade.